bem-vinda. Hoje nós estamos falando sobre mais um capítulo do livro Propósito de Vida, da autora Carol Shinoda. E agora, finalmente, na nossa parte 3, entramos na parte mais prática, e hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar da parte 3. Não falaremos sobre tudo hoje, porque é um capítulo muito grande. O pilar do autoconhecimento, que traz 9 atividades. Então, como é o pilar que mais tem atividades, nós resolvemos falar dele especificamente hoje, e no nosso próximo encontro falaremos sobre os próximos. E o capítulo 3 é sobre o desenvolvimento do propósito naqueles 5 pilares que a autora propõe, né? Desenvolvendo o seu propósito em 5 etapas. E a autora começa aqui... não me apresentei. Para você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Dael Bernardes, mentora de posicionamento de marcas no digital, trabalho como mentora de empresários e estou nesse projeto do Clube do Livro, Páginas em Ação, com a minha digníssima amiga e parceira de negócios. Olá, eu sou a Jami Mafalda, da comunidade Venda e Cresça. Eu trabalho com mentorias onde eu ensino as pessoas a alavancarem suas vendas usando o digital a seu favor. E como eu sempre falo, né, tem tudo a ver você falar de vendas, de meta com propósito. Então, a gente sempre vai estar trazendo vários insights que a gente consegue aplicar na nossa realidade, no nosso negócio, tanto a Dai quanto eu. E sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do encontro de hoje. Isso é maravilhoso, né? Porque nós somos de 2 áreas diferentes, complementares, então a gente consegue trazer visões aqui muito aplicadas nas nossas áreas, que com certeza você vai usar no seu negócio, como a Jana falou. E aqui no capítulo 3, a autora começa falando que caso você já tenha uma ideia sobre o que é propósito, as atividades propostas aqui no capítulo 3 vão servir para checar essas suas convicções. Mas, se você não tem a menor ideia de qual é o seu propósito, a gente vai caminhar juntas aqui para poder descobrir. Então, é legal que consegue abarcar 2 tipos de pessoas aí, aquelas que já têm um pouco mais de autoconhecimento e aquelas que estão ainda iniciando nesse percurso. Então, a trajetória vai ser feita nas 5 etapas, nos pilares de autoconhecimento, empatia, experimentação, visão do futuro e planejamento e sustentação, que são aqueles pilares que ela propôs ali no capítulo anterior. E a etapa 1, autoconhecimento, a gente vai trabalhar essas 9 atividades que a gente conversou. E aí ela começa aqui com uma frase de Aristóteles maravilhosa, que diz que autoconhecimento é a chave para a felicidade. Você concorda com isso? Bem, eu concordo. Acredito que quando a gente fica preso muito na parte racional e não olha para esse emocional, acaba que essa falta de conhecimento nessa outra área pode nos sabotar ao longo do processo. E dentro da agência de lançamentos que eu trabalhei, eu sempre via isso, que quando as pessoas caíam, era justamente pelo fator emocional. Então, quase nunca é técnico, sabe? E se conhecer faz com que nós trabalhemos mais as nossas habilidades no dia a dia. Porque se eu gosto mais do perfil A, por que eu vou insistir em trabalhar com o perfil B? Se eu sou tão boa, se eu trabalho de forma tão natural no perfil A. Só que às vezes a gente não tem ideia disso. A gente não consegue enxergar isso na gente. E através do processo de autoconhecimento, a gente consegue fazer isso, ou através de um amigo aí de jornada, que é uma coisa que ela propõe aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ao saber quem somos e o que importa para nós, fica muito mais tranquilo nos relacionarmos no mundo. E fica muito mais tranquilo também em pôr limites, por cercas. Porque quando a gente trabalha por liberdade total, isso pode ser, de certa forma, meio desanimador ou difícil de lidar. Porque quando a gente pode tudo, a gente talvez não consiga alcançar nada. Mas quando a gente coloca as cerquinhas ali, sabe que a gente tem um campozinho ali menor para explorar, mas a gente colocou a cerca onde a gente queria e a gente vai conseguir fazer isso com muito mais excelência. Essa é uma ideia muito defendida no livro Roube como Artista, de Austin Kleon, e essa é uma frase assim, que me marcou muito, que eu sempre repito. Então, por cercas, às vezes, é liberdade. Depois ela oferece aqui
um texto, ela traz um artigo que fala sobre por que os jovens da geração Y estão infelizes. Conta para mim, você é da geração Y? Já ouviu falar sobre essa questão geracional? Até coloquei aqui uma colinha para trazer para você essa informação com mais precisão. A geração Y é daqueles nascidos entre 1985 a 1995. Essas datas têm um pouquinho de divergências, a depender do estudo. Ou seja, se você tem hoje entre 29 e 39 anos, você é da geração Y. Geralmente, essas pessoas tiveram pais, que são baby boomers, que são aqueles que nasceram entre 1945 a 1960, ou seja, entre 64 e 79 anos, ou pais da geração X, né, que foram aqueles que nasceram entre 1961 a 1984, ou seja, tem entre 40 e 63 anos. E os avós, normalmente, são da geração silenciosa, que nasceram entre 1928 a 1944, ou seja, entre 80 e 96 anos. Então, isso pode alternar um pouquinho, dependendo da sua idade. E esse artigo que ela trouxe, gente, sério, vale a pena comprar o livro só para ler esse artigo. Ele é bem interessante. Ele começa trazendo aqui dentro do artigo a diferença entre ser feliz e infeliz. E ele fala que feliz é aquela pessoa que enxerga a realidade melhor do que ela espera. E a pessoa infeliz é aquela que a realidade dela está abaixo das expectativas dela. Ou seja, é só uma questão de visão, de como você enxerga o mundo ao seu redor. E aí, ela começa dizendo aqui, o autor, né, começa dizendo aqui nesse artigo, que os pais criaram a geração Y, pode ser você aí, para serem protagonistas de suas histórias. Dizendo para eles que eles podiam ser o que quisessem. Por quê? Porque os pais deles tinham uma expectativa aqui e conseguiram alcançar isso aqui. Então, eles ficaram mais otimistas, falando, poxa, a vida me entrega muito mais do que eu quero, do que eu posso alcançar. Então, eles começaram a repetir isso para a geração Y. Só que o que acontece? O pai falou, olha, geração Y, você pode ir até aqui, só que a geração Y falou, mas isso aqui é muito pouco, né? Já que eu sou protagonista, já que eu sou especial, eu posso ir aqui. Então, em vez de querer só um jardim da grama verde, é muito bonito o artigo, eles fazem muitos desenhos lá. A geração Y falou assim, por que não ter um jardim com flores? E já que eu sou especial, por que não ter um jardim com flores e um unicórnio? Porque eu sou especial. E o problema é que todo mundo da geração Y acha que é especial. Ou seja, é como se todo mundo é especial, lá no artigo ele fala isso, ninguém é especial. Especial perde-se o valor da palavra. E aí a geração Y, eles não querem apenas prosperidade como seus pais, mas querem viver um sonho. E aí dentro do artigo ele diz que viver um sonho é um termo que apareceu nos últimos 20 anos. O artigo é de 2013, então vamos colocar aí quase 30 anos. E a carreira estável, que era um termo muito utilizado pelos nossos pais, saiu da moda no Google. Então, a gente deixou de aspirar uma carreira estável para viver um sonho de carreira. E de ser realizado profissionalmente. Então, a gente não queria só uma carreira, a gente queria se realizar. Só que começou a acontecer alguns probleminhas, a geração Y começou a viver. Começaram a viver essa ilusão de serem especiais, de que vão se destacar na multidão. Depois, começou a viver o problema de acreditar que uma grande carreira é questão de tempo e acontece de forma natural, ou seja, não precisa correr atrás, não precisa batalhar, não precisa dar duro, tudo vai vir para você porque você é especial. E no artigo eles mostram até um estudo de Paul Harvey, que diz que a geração Y, abre aspas, tem expectativas fora da realidade e uma grande resistência em aceitar críticas negativas. Tem também uma visão inflada sobre si mesmos, fechados. É uma geração mais frustrada por não atingir suas expectativas, sentem que merece respeito, mas as suas habilidades não estão de acordo com esse respeito que eles acham que merecem,
acham que vão conseguir sem se esforçar, têm um senso inflado de grandeza e vivem iludidos por conta disso, porque eles têm uma ambição grande, uma arrogância grande, não correm atrás e por isso vivem iludidos. E termina dizendo que é uma geração que vive se comparando, que aí entra um problema que ao menos eu vejo muito real dentro das pessoas que eu atendo, é de sempre estar olhando para a grama do vizinho e nunca para a sua. E aí o que acontece quando eu fico só olhando a grama do outro, eu não consigo cuidar da minha. E ela vai realmente continuar ruim ali, amarela, sem cuidados, se eu não exprimir esforços ali dentro do meu ambiente, naquilo que eu posso fazer. Porque eu não posso cuidar da grama do outro, né? Ou não posso viver o sonho do outro. E aí, no artigo, inclusive, eles dizem que a grande verdade é que essas gramas que as pessoas apresentam, muitas das vezes elas são artificiais, ou elas são irreais, ou elas não existem. Elas fazem isso também por causa das suas próprias frustrações e inseguranças, ou seja, mostram uma realidade que não é bem assim. E aí o artigo termina dando 3 conselhos. 1, continue ambiciosa, entre de cabeça, mas saiba que as coisas levam tempo. 2, pare de pensar que você é especial e comece a trabalhar duro. E 3, ignore as outras pessoas e faça o seu trabalho. Então, esse artigo aqui, achei maravilhoso. Vou colocar nos comentários aqui para quem quiser lê-lo ali de forma completa. E a gente vai aqui para a página 93. Ela pede para você refletir sobre esse arquétipo, perguntando como você lida com as redes sociais. 1, você não lida e não acessa. 2, você posta cada atividade da sua vida. Ou 3, não posta nada, mas passa 2 horas por dia vendo tudo que os outros postam, scrollando ali a tela, né? E eu vejo, assim, muito dentro da nossa geração um certo vício com rede social. O celular vibrou, notificou, tem que ver na hora, sabe? Eu, às vezes, falo que não tenho tempo, mas quando a gente olha ali nas configurações do celular, você passa 2, 3, 4 horas dentro das redes sociais e nem percebe, muitas das vezes. Tempo que você poderia estar investindo em ler um livro, tempo que você poderia estar investindo na sua família, em estar com ela, ou descansando mesmo, né? Fazendo uma caminhada no parque, assistindo uma série, enfim. Eu observo também muitas pessoas que continuam no celular enquanto estão conversando com outras pessoas. Às vezes você entra numa reunião, fica toda hora olhando o celular. Às vezes está dentro da igreja e está olhando o celular. Na mesa do jantar. Na mesa do jantar com a família e olhando o celular. Ou seja, nunca estamos presentes. E a gente acaba não formando memórias, ou seja, nada é especial na nossa vida, porque a gente nunca está presente. E a gente acaba privando a nós e as pessoas que estão com a gente naquele ambiente. Fora que eu, Dai, vejo como uma falta de respeito. Assim, você está conversando aqui comigo, tirando um tempo para estar com você, que está mexendo no celular, poxa, não é bacana. E aí eu coloquei aqui algumas coisas que eu faço, que se você tem um vício no seu celular, talvez possa te ajudar. 1, colocar um lembrete a cada 15 minutos ali nas suas redes sociais, para ele te alertar que você já está nos 15 minutos ali, para você ter consciência. Porque, por exemplo, se ele mostrou 2 mensagens ali para você, você já está em 30 minutos. Será que você tem 30 minutos, 45, 1 hora, para você tomar consciência? 2, desligar suas notificações. E coloca o despertadorzinho. Preciso ver o celular 8 horas, meio-dia, 6 horas. Então, coloca 3 despertadores e você não vai precisar ficar vendo aquelas notificações ali toda hora. 3, filtre as pessoas que você consome nas suas redes sociais e siga apenas pessoas que te geram valor. Então, assim, às vezes você segue 800 pessoas, 1000 pessoas. Mas o que você consegue aprender? Você consegue acompanhar 800 pessoas? Eu tenho umas 200 e não consigo acompanhar todo mundo. E de vez em quando eu reduzo e minha meta é chegar a 100. Seguir 100 pessoas, assim, no máximo, para conseguir realmente acompanhar o trabalho dessas pessoas. E tem aquela pessoa nas suas redes sociais que você olha e ela te dá uma sensação ruim. Por que você segue essa pessoa?
Então, tira, se for alguém da família, silencia ali para não aparecer suas mensagens, não aparecer as mensagens dela para você, e realmente mantenha as pessoas que te fazem bem, que te tragam crescimento, te faça desenvolver habilidades, que te deixe mais otimista, com mais força para poder prosseguir, para levantar, fazer o teu trabalho ali no dia a dia. Então, essas são as minhas, assim, ideias sobre o que você pode fazer para diminuir esse vício no celular, nas redes sociais. Não sei se a Jami tem algum truque aí que ela usa. Ô, Dai, na verdade, eu queria acrescentar algo que sai um pouco do digital, porque às vezes quando a gente fala de redes sociais, né, é muito normal a gente pensar, as redes sociais criam esse sentimento na gente, mas as pessoas só postam lá o que é bom, o que é positivo. E eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo ontem, que eu estava num jogo de vôlei, assistindo com a minha filha, e a minha filha virou para mim e falou assim, nossa, quantos anos eu vou precisar para ficar boa igual as meninas que estão jogando, né? Eu nunca vou conseguir. E eu perguntei para ela, falei, você está disposta a passar por tudo que elas passaram? Ela falou, mas elas treinaram muito. Eu falei, então essa que é a pergunta. Não é quanto tempo você vai levar, você quer passar por tudo que elas passaram? Aí depois o treinador teve uma hora que estava chamando a atenção, muito bravo. Eu falei, você está disposta a passar por aquilo? E aí ela falou assim, eu vou pensar. Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. A gente vê uma pessoa não só no digital, mas também no mundo real. Você vê e fala, nossa, aquela pessoa tem sucesso. Para e pensa, o que ela fez para chegar onde ela está? Você quer trilhar esse mesmo caminho? Que isso faz toda a diferença. Cada pessoa tem um estilo de vida, tudo. Então, acho que é algo que até nós conversamos recentemente que vale a pena a gente pensar, né? Se vale a pena ou não. Perfeito, Jana, essa sua colocação. Porque a gente mostra ali só um pedacinho da vitória, né? Mas a gente não mostra o processo. Não. E o quão difícil foi esse processo. O esporte realmente é um exemplo excelente, porque a gente consegue, às vezes, transportar para aquilo ali, né? Como é que funciona? Nossa, deve ter sido difícil chegar ali numa Olimpíada, num jogo importante, numa nacional, mas qual que foi o trabalho feito durante esse processo? Então, olhar de trás para frente, assim. Exatamente. Então, dá para fazer isso também no empreendedorismo, né? Olhar para aquela pessoa, o que ela fez até chegar ali? Então, eu posso fazer também. Com certeza. E isso acontece, eu até trouxe o exemplo, que é algo que a gente escuta muito no esporte, né? Nossa, mas aquele jogador ganha não sei quanto, tá famoso, vai lá, joga uma hora e ganha medalha. Mas e para ele chegar lá? Existe um processo que se percorreu, né? E a gente tem que pensar se a gente quer pagar esse preço também. Não só no resultado, mas em sim tudo o processo de crescimento. Perfeito, perfeito. Aí ela continua aqui falando, nesse percurso de autoconhecimento, 1, seja respeitoso e amoroso com você nesse processo. 2, cuide do seu ritmo para não acessar além do que você dá conta. Ou seja, né, às vezes aquilo ali é muito doloroso para você, dá uma pausa, não continue, deixe para lidar com isso um pouquinho depois. 3, tenha coragem de se mobilizar para explorar descobertas sobre você. E 4, eleja um companheiro de jornada, alguém que você confie para compartilhar suas descobertas e fazer algumas atividades junto com essa pessoa. Alguém para quem você não tenha medo de contar, inclusive suas falhas, defeitos, medos e vergonhas. E eu achei bem interessante essa parte, porque os 3 ou 4 últimos livros que eu li, todos falam sobre um companheiro de jornada. A gente vê quanto é importante a gente ter uma pessoa para, naqueles dias que a gente não está tão legal, sabe, que a gente quer às vezes desistir, né, jogar a toalha, e a gente poder desabafar, de ter alguma voz amiga ali, de falar, não, levanta, bora, você dá conta, eu vou te ajudar. Não, me apresenta aqui, o que você está passando, deixa eu ver se eu posso te dar uma solução interessante. E, principalmente dentro dessa jornada do empreendedorismo, eu e a Jami, a gente sempre conversou muito sobre esse caminho que é solitário. E ele não precisa ser tão solitário assim. A gente pode ter essas pessoas para nos auxiliar e que estejam passando as mesmas dificuldades que a gente está passando. E por esse motivo que a gente resolveu até criar o Páginas em Ação, para a gente, porque a gente já fazia isso entre eu e ela, né? Uma vez por semana a gente senta, a gente conversa, a gente conta as coisas positivas, coloca as coisas que estão difíceis ali, para uma poder dar um insight para a outra, ou para só ouvir mesmo.
E a gente pensou, por que não ampliar isso? Por que não oferecer isso para outras empreendedoras, já que isso é tão precioso, tão importante para a gente? E por isso que a gente abriu esse espaço aqui, que por enquanto é gratuito, você pode entrar através do link do WhatsApp, que sempre está na descrição dos nossos vídeos, e poder realmente sentar e conversar com outras empreendedoras sobre essas dificuldades de jornada de vocês. E a gente vai para a página 94, que traz um textinho de Seligman, vou ler só umas partezinhas, que diz que relacionamentos positivos são elementos para o bem-estar. É uma espécie de felicidade mais profunda e duradoura do que apenas alegria. Ele conta também que o psiquiatra de Harvard, Jordan Weiland, descobriu que o principal poder que alguém pode ter é ser amado. Aí Seligman indica que há pesquisas mostrando que, se você tiver alguém para quem você pode ligar às 4 da manhã para falar de um problema, você viverá mais do que quem não tem essa possibilidade. Então, a importância da gente realmente ter pessoas que nos entendam, que nos ajudem, que possam ser um suporte para a gente nas horas difíceis. E traz também aqui um dos 4 pontos que a gente trabalha dentro dos arquétipos, né? Cada grupo de 3 arquétipos tem um desejo universal ali, ou seja, é um desejo que todos nós, como seres humanos, temos. Nós temos os 4, só que às vezes a gente puxa um pouquinho para um eixo, mais para um eixo do que para outro. E um desses desejos são justamente desejo de pertencimento, de conexão com outras pessoas. Porque a gente tem essa necessidade de viver em tribo, né, de viver em comunidade. Na teoria da hierarquia de necessidades de Maslow, ele também traz, se eu não me engano, o terceiro ponto da pirâmide, ele começa ali com as necessidades de segurança, né, fisiológicas, básicas, de estabilidade, e depois ele traz essa necessidade social. Ou seja, a gente precisa de amigos, de família, a gente precisa de colegas de trabalho, de parceiros de negócio, e às vezes a gente tem uma tendência de ser um pouquinho mais individual, introvertido, a gente pode ter a falsa ilusão de que a gente não precisa de outras pessoas. Mas se a gente observar bem, e essa foi uma colocação que eu vi num vídeo de um psicólogo, Jean Alessandro, se não me engano o nome dele, que ele trouxe falando que, às vezes, a gente acha que não precisa do outro. Mas, se você for pensar bem, a sua casa foi construída para alguém. Se você for pensar bem, se alguém não tirar o seu lixo, você queria virar, né, a sua casa ali. Se você não tivesse o seu marido, como é que seriam, né, os momentos difíceis ali, ou de que você precisa de um suporte mais íntimo ou até romântico? Se não fossem os teus filhos, como que seria a sua vida? Ou seja, a gente precisa dessas relações, desde as mais íntimas até as mais básicas, porque tudo foi construído por outros seres humanos. E às vezes a gente acha que a gente pensa só no nosso trabalho ali, né, no dia a dia. Não, isso aqui eu dou conta, eu não preciso de ninguém. Mas todo o resto do funcionamento da tua vida necessita de outros seres humanos. Ou seja, somos seres sociais, precisamos uns dos outros. E aí aqui ela fala para a gente escolher esse nosso companheiro de jornada. Então, você colocar o nome aí de uma pessoa, já escolhi a minha. Aqui, escolha a sua. Para você procurar essa pessoa, né? Perguntar se ela vai aceitar esse papel. E daí, sim, vamos iniciar os exercícios depois de a gente ter escolhido essa pessoa. E aí, a atividade número 1 é para a gente construir uma história de vida. E começa aqui com uma frase de Jung, que é linda. Até você se tornar, abre aspas, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, assim, quantas vezes a gente vive sem tomar consciência das coisas e a gente acha que às vezes é sorte, né? Que as coisas acontecem assim. E, na verdade, quando a gente toma consciência, a gente vê que nós somos responsáveis pelas nossas ações e essas nossas ações repetidas de formas constantes vão trazer os resultados que a gente almeja.
E esse trabalho é lindo porque é muito o que eu faço dentro do posicionamento com as minhas clientes, é trazer a consciência, aquilo que já está nelas, que muitas das vezes elas mesmas não conseguem enxergar. É um resgate de identidade. E um dos exercícios que eu proponho é justamente o resgate da história de vida, né, da infância, da adolescência, e foi bem gratificante ver que a autora abre esse capítulo também focando nesse processo. Ela diz que a gente costuma ver biografias somente de pessoas que são famosas. No entanto, cada um de nós temos uma história de vida que é valiosa. E ela pede para a gente dar uma olhada em um comercial da Nike, que se chama Encontre a Sua Grandeza. E muitas coisas interessantes que eu gostei muito desse livro, que é uma visão que eu tenho ideal, né, vamos dizer assim, de livro, é justamente a gente trazer tanto exercícios quanto materiais complementares à leitura. Então, o livro é cheio de QR Codes para a gente poder complementar a nossa leitura. E uma dessas é esse comercial aqui, da Nike. Você pode, com certeza, encontrar aí no YouTube, colocando Nike, Encontre Sua Grandeza. É um comercial lindo que mostra pequenos teasers, né, que a gente chama, pequenos pedacinhos, não sei qual seria a tradução literal, mas pequenos pedacinhos de cenas onde as pessoas encontraram a sua grandeza em coisas da vida, do cotidiano. E ela pede para a gente analisar e escrever quais dessas frases nos chamaram mais atenção e refletirmos sobre elas. Por que elas nos chamaram mais atenção? Porque isso fala muito mais da gente, né, de quem a gente é. Vou falar só uma aqui das que eu gostei muito dentro do comercial, que fala sobre a grandeza, que ela não é nascida, a grandeza ela é criada. Ou seja, nós temos o poder, todos os dias, de criar nossa própria grandeza. Para ser grande não é apenas ser famoso, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de ser grande é ser famoso, é ser reconhecido. E você pode ser uma pessoa de grandeza dentro da sua casa, sendo uma boa mãe, sendo uma boa vizinha, construindo seu negócio, mesmo que ele seja pequeno e local, mas se esse é um objetivo seu, ser um negócio local de excelência, isso também é grandeza. Não precisa ser um negócio com múltiplas unidades no país inteiro. Tudo precisa estar realmente alinhado ao que você deseja. Então, até coloquei a observação que a grandeza, quando é criada, ela fala por si mesma e ela não precisa de convencimento. Porque às vezes a gente acredita que precisa convencer o outro de que a gente é bom, do que a gente faz, e a verdade é que se você faz com excelência, você não precisa convencer com ninguém. Não precisa convencer ninguém, vai ser assim impossível as pessoas não verem. Então, achei até interessante um comentário que a Jamie me trouxe de uma aula que eu dei, uma pessoa que entrou um pouco desnivelada na aula, estava dando aula de Canva, no nível mais intermediário, que só estava bem no básico. E aí ela comentou para mim, essa pessoa me disse que, embora ela não tenha conseguido acompanhar muito o conteúdo, né, que estava desnivelado, ela conseguiu ver como você é uma profissional, sim, excelente no que você faz. Por quê? Por causa, eu faço aquilo realmente com amor, dando o meu melhor, tentando ser melhor a cada dia, enfim, me esforço muito nas pesquisas, no estudo, tento simplificar ao máximo a linguagem, e isso é perceptível. Não preciso ficar falando de mim mesmo para aquelas pessoas, né, tentando convencê-las de que eu sou boa. Não, só preciso fazer meu trabalho. E você também, que empreende, você só precisa fazer seu trabalho com excelência. Não precisa convencer as pessoas de que você é bom, porque isso vai transparecer.
Ô, Dai, compartilhando, né? Eu já aconteceu nos eventos que eu estava palestrando, ouvi muitas mulheres, às vezes elas reclamam, né? Falam assim, mas eu não tenho apoio dentro de casa, meu marido não me apoia, tal. Então elas passam esse problema para o marido. Uma vez eu fui questionar a mulher, eu falei assim, mas me conta um pouquinho mais sobre o que você estudou. E ela, assim, tinha feito vários cursos e não tinha aplicado nenhum ela estava trabalhando. Mas a desculpa dela sempre era, meu marido não me apoia. Aí chegou uma hora que eu questionei. Falei, será que não tem motivo para ele não apoiar? Será que o problema não está sendo você, que você ainda está perdida, não se encontrou? Então, às vezes, a gente quer tanto uma aprovação do outro, mas nós mesmos não nos aprovamos, a gente está perdido, entendeu? Então, é difícil a gente passar a ter o respeito se a gente não se respeita. Perfeito. Nossa, Jane, perfeito. É isso mesmo. Primeiro a gente, né? Eu gosto sempre de usar uma tríade, assim, pode ser 4 se você tiver uma espiritualidade, né? Primeiro ele, Deus, depois eu, depois nós, que é o teu ambiente familiar ali, são as primeiras pessoas que você precisa atingir, e depois eles, depois o externo. Então, se a gente respeitar, né, essa escadinha, o castelo não vai ruir. Se a gente tentar inverter essa base, é bem provável que quando a gente começa a construir aí, comece a colocar os tijolinhos nesse negócio, infelizmente, caia. Então, ela começa falando aqui que a nossa história nos ajuda a entender como nos tornamos quem somos. Nos mostra as nossas capacidades, essas capacidades que construímos para superar desafios, os valores que usamos para tomar decisões, nossos padrões de comportamento e as pessoas que ajudaram, né, no nosso crescimento. E é importante ter um olhar justo aí para retratar a tua história. Então, sempre olhando para as vitórias, né, para as coisas positivas, e também para as quedas, obstáculos, extraindo aprendizados disso. Que a gente, às vezes, tende a olhar para um extremo ou outro. Tem gente que só olha para as coisas boas, né? Pessoal um pouco mais com a visão um pouco mais otimista das coisas, e outras que só olham para o que tem de ruim. E não, a gente precisa ter essa visão equilibrada e justa, né? Dos dois lados. Ela fala aqui sobre uma filosofia japonesa chamada, não vou saber dizer, mas Wabi-Sabi, ou Wabi-Sabi, não sei como se pronuncia, que nos aceita a aceitar as imperfeições da vida, que se manifesta por meio da arte kintsugi, que é a reconstrução da cerâmica quebrada com ouro, onde o resultado é que a peça se torna muito mais resistente do que antes da queda. Desculpa. Então, coloca até um desenho aqui, talvez você já tenha até visto por aí, aquelas peças cerâmicas, né, que são reconstruídas com pontinhos de ouro, mostrando que ela fica muito mais resistente. Ou seja, cada desafio que a gente vence, a gente consegue ali se reconstruir com ouro, né, que vai nos deixar mais fortes, mais resilientes. E também vão ser essas rachaduras, esses encontros, esses pontos de dificuldades que vão servir para o nosso trabalho. Aquilo que a gente conversou na semana anterior, se eu não me engano. Que aquilo que você venceu, que um dia foi dificuldade para você, geralmente é nisso que a gente trabalha, que a gente chama de persona transformada, né? Você é a persona transformada, você já trilhou todo aquele caminho, e hoje, graças a isso, você pode ensinar outras pessoas a como trilhar o caminho sem passar pelos erros que você, sem cometer os mesmos erros que você cometeu, né? Sem cair nos mesmos buracos, obstáculos e dificuldades que você passou. E aí aqui a gente vai para um resgate do momento difícil que você superou na sua história. E quais as forças que você construiu a partir desse processo. Então, você pensar nesses momentos ruins e quais foram as habilidades que vieram a partir desses momentos. Então, uma história que eu até conto bastante nas minhas aulas foi de atender uma profissional ali, de conversar, de trazer uma estratégia para ela, e no momento de contratação, ela contratar uma outra profissional, aplicar a estratégia que eu tinha sugerido, mas com um terceiro. E aí, no primeiro momento, humanamente, fiquei chateada, obviamente, mas depois comecei a refletir, por quê? Por que aconteceu isso? E aí eu consegui enxergar que a minha imagem
externa, né, intelectual, não estava alinhada com a exterior, com a externa, com a imagética, né, com a imagem em si. E aí eu vi que ele era um ponto que eu precisava de melhoria. E a partir disso, a partir desse trilhar aí, desse estudo, hoje eu posso pegar e ajudar outros profissionais a fazerem o mesmo. Então, tem uma emissão que chama Construção de uma Imagem de Autoridade, justamente porque eu passei por esse momento de dor, hoje eu posso ajudar outras pessoas. Então, quais são os seus? Escreva aí. Aí eu coloquei uma observação aqui, tem uma frase que ela fala aqui: aposto que essa experiência o transformou e hoje você tem capacidades que ninguém tira de você. E eu coloquei uma observação que, por isso, os arquétipos da gente oscilam, né? Depende da força que a vida te pega hoje, mais a junção de quem você é naturalmente. Porque, às vezes, a gente ouve quem trabalha com arquétipos e posicionamento, falando que a gente tem um arquétipo ali predominante e que vai ser para sempre aquele arquétipo ali predominante. E não. A nossa vida, ela é cíclica. E a depender do problema que a gente está enfrentando, a gente precisa de outras ferramentas para poder vencer aquilo ali. E quando a gente começa a trabalhar naquelas ferramentas necessárias, a gente tem uma oscilação desse ranking aí arquetípico, embora alguns vão estar sempre ali nos primeiros lugares. Então, desde criança, por exemplo, eu sou tagarela, né? Minha mãe falava muito. Quando minha mãe era chamada na escola, a professora falava: excelente aluna, porque eu sempre gostei de estudar, mas fala muito, mas atrapalha os amiguinhos porque quer ficar conversando. Então, essa força da comunicação é uma força que eu tenho desde criança, é natural, né? Natural, veio na minha personalidade. Então, isso está ligado a um arquétipo meu que vai estar sempre em alta. Mas tem outros que, a depender dos recursos, igual esse mesmo de imagem, que era uma coisa que eu não tinha muito forte em mim, que eu aprendi a partir de um desafio da vida. Mesma coisa você vai ter aí o poder de desenvolver inúmeras ferramentas e você vai poder guardar ali naquela tua gavetinha, né, de ferramentas e usá-la no momento oportuno. Dai, você sabe que essa questão assim, de determinação minha também eu trago desde criança, porque quando eu estava no pré, eu tinha uma professora no pré 1 que eu gostava muito, aí quando eu fui para o pré 2, dividiu a sala e me colocaram em outra sala, e eu amava a tia Cidinha. Aí eu fui na diretoria sozinha, falei que eu queria estudar com a tia Cidinha, se podiam me mudar de sala, tal. A diretora falou que ia analisar, aí ela chegou para minha mãe, quando minha mãe foi buscar, falou assim, deu certo, amanhã ela vai para a sala nova. Minha mãe nem sabia do que estava acontecendo. Eu fui lá, eu já resolvi o meu problema. E eu era uma criança de 7 anos de idade. Olha, que bacana. E é uma coisa que você traz até hoje para enfrentamento, né, no seu negócio. Ou seja, como nesse exercício aqui, vale então a pena você olhar quais foram esses desafios, que são ferramentas que você desenvolveu, porque a vida lhe impôs, e essas outras questões que você traz desde sempre, né? Para a gente poder utilizar isso dentro do nosso negócio, nas melhores abordagens aí profissionais. Então, ela fala aqui que a forma que a gente olha a vida nos nossos momentos difíceis dependem muito de como nós enxergamos essa nossa vida, né? Que tem até aquela história do copo meio cheio e meio vazio. E a realidade é que todos nós temos a parte cheia e a vazia. Então, a forma que a gente vai olhar depende da gente. Eu posso estar aqui com esse copo aqui e eu falar que está mais cheio e a Jamie falar que está um pouco mais vazio, porque o nosso olhar é o que vai determinar de como a gente vai enxergar. E isso também vai falar muito sobre como você vai enfrentar essa vida. Então, continuando, depois ela traz aqui mais um vídeo sobre a falta que a falta faz. É uma historinha infantil. E pede para a gente analisar esse vídeo, do que te marcou, quais foram as passagens da sua vida que você relaciona aos trechos do vídeo, e com quais faltas você está aprendendo a conviver. Eu coloquei só uma observação aqui, porque a história é de uma bolinha, é um círculozinho que está faltando como se fosse uma fatiazinha de pizza, parece como é que é o nome daquele bonequinho amarelinho que comia as bolinhas no joguinho? Come.
Come. Então, parece um come-come. Pac-Man também, né? Pac-Man mesmo. E aí ele tá faltando esse pedacinho, e ele tá atrás desse pedaço que lhe falta, e ele tenta se encaixar, às vezes acha um pedaço muito grande, fica desproporcional ali, às vezes um pequeno, e no dia que ele encontra um que se encaixa perfeitamente, ele vê que ele começa a correr muito mais do que ele corria naturalmente, e com isso ele não conseguia apreciar as coisas boas da vida. Ele não conseguia mais observar a borboleta, que, por exemplo, que era o que mais trazia felicidade para ele. E essa é uma reflexão bem bacana, porque às vezes a gente está correndo tanto atrás dessa parte que nos falta, mas nós temos as borboletas da vida, que a gente consegue observar. Será que no dia que você alcançar isso, você vai continuar conseguindo observar a borboleta? E essa borboleta pode ser qualquer coisa, né? Cada pessoa tem a sua. Eu coloquei aqui que viver com a sua companhia pode trazer muito mais felicidade do que viver encaixado em algo que parece te completar. Às vezes a gente está em busca de algo e quando a gente alcança aquilo, não era muito bem aquilo que a gente queria, sabe? Então, a gente volta mais uma vez na importância de viver o momento presente, de estar presente e de apreciar o que você tem hoje. De parar de olhar só pro amanhã, né? Mas de estar realmente presente. A gente prossegue aqui, página 98, falando que você pode enxergar a sua vida com o olhar do que você tem de grandioso e acolher também esses momentos difíceis como parte natural de uma história de vida real, humana. E ela traz mais um vídeo para reflexão, da Brené Brown, do TED, é um TED muito famoso, que se chama O Poder da Vulnerabilidade. A Brené também é autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito. E esse TED também é bem fácil de achar no YouTube, tá? Ela fala sobre o que é coragem. Ela inicia falando sobre o que é coragem. Que coragem tem a ver com coração. Que é contar quem você é de todo o coração, mesmo sendo imperfeito. E que ser corajoso tem em si se tornar vulnerável também. Isso é ser corajoso na visão dela, né? Que ser vulnerável é o que te torna bonita. Que te torna disposta a fazer algo primeiro, quando você ainda não tem garantias. Que faz com que você invista em relacionamentos que pode dar ou não dar certo. Que faz com que você pare de querer controlar e prever tudo. Isso é ser vulnerável. Que dentro da vulnerabilidade, além de ter essas coisas maravilhosas, a gente também tem a parte difícil de encarar, que é o cerne da vergonha, do medo, da nossa luta por merecimento, mas também é a fonte da alegria, criatividade, pertença e amor. Ou seja, ser vulnerável não é bom e nem é ruim, é apenas o que é. E que para a gente poder viver um lado, vamos dizer assim, o lado da luz, da vulnerabilidade, a gente também precisa viver o lado da sombra. Não tem como viver um sem querer viver o outro, não tem como ser só luz, só alegria, só criatividade, pertencimento, amor, coisas positivas. Não, para isso acontecer, a gente também tem que viver a vergonha, o medo, a luta por merecimento. E isso é tão real, assim, para nós que empreendemos. Acredito que 99,9% das coisas que a gente executa no dia a dia é com aquela visão de, será que vai dar certo? Você corre atrás, você faz, você entrega o melhor, mas você só vai ter a certeza que deu certo se você colocar aquilo para o mundo, no jogo, né? Para você poder ir ali e realmente corrigir se alguma coisa deu certo, se deu errada, enfim. Mas só acontece no momento que você é vulnerável, que você coloca aquilo ali até para o julgamento exterior. Então, continua falando aqui no livro que você não pode atenuar, no vídeo, você não pode atenuar os sentimentos ruins sem atenuar os outros afetos ou emoções. Que você é imperfeito e programado para lutar, mas também é digna de amor e pertencimento. E essa reflexão é interessante porque quantas das vezes nós, como empreendedoras, a gente fica em um polo, né?
a gente fica no polo só da luta, e às vezes não vai para o polo do ser acolhida, do poder errar, muitas das vezes, de ser digna desse amor, desse reconhecimento. Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, que blusa linda, Jana, essa que você está usando. Nossa, menina, baratinha, comprei lá não sei, não sei aonde, sabe? Em vez de a gente virar e falar só obrigada. E aceitar aquela gentileza, né? De que legal, nossa, estou bonita hoje. Uma pessoa percebeu, muito obrigada. Ou de muitas das vezes ter até receio de poder falar isso para o outro. Nossa, você é muito boa nisso, parabéns. E a gente ter essa visão de conseguir aceitar os elogios e não ficar só nessa empreendedora guerreira, né? Mas aprender que brilhar não tem problema. Quando você brilha, você permite que o outro também use o brilho dele se ele quiser. Quando você brilha, você não está impedindo o outro de brilhar. Você está mostrando para ele que é possível. E ele fazer aquilo é opcional, ele pode ou não fazer isso, também não é responsabilidade sua, sabe? Mas você não pode ali se privar de viver aquilo que você nasceu para viver, porque o outro não quer viver o propósito dele. Então, continua falando que ser vulnerável é igual estar viva. Então, acredite que você é suficiente. Então, vai parar de gritar e começar a ouvir. Será mais bondosa e gentil com as pessoas ao seu redor. Enfim, o vídeo fala muito mais, só alguns pontos de reflexão. Convido você que veja, vale muito a pena e faça as suas anotações. Então, ela faz 3 perguntas. Qual o poder da vulnerabilidade? O poder é viver as partes boas e ruins, é amar por inteiro e sem necessidade de garantias. Como você acolhe a sua vulnerabilidade? Não atenuando as emoções, sendo você sem medo e acreditando que é suficiente. E como lida com a vulnerabilidade do outro? Amando, mostrando que ele é suficiente e digno de amor, mesmo sendo imperfeito. Que foram, assim, as minhas respostas. Se você responder aí, de acordo com o vídeo, coloca quais foram as suas percepções aí nos comentários. Continuando aqui na página 99, ela continua falando que uma forma que costuma ajudar a iniciar a escrita da nossa história de vida é resgatando os principais fatos em ordem cronológica. Então, essa primeira parte aqui do livro, que ela traz esses diversos vídeos, é para a gente conseguir ali abrir esse olhar para o mundo interior da gente, né? A gente refletir, a gente soltar um pouco dessas amarras, para aí sim começar a escrever a nossa história. Ela fala aqui que você vai começar escrevendo qual foi o evento mais significativo da tua história. Pode ser o nascimento, pode ser quando seus pais conheceram, enfim, pode ser o que você quiser, que é significativo para você. E você vai escrever também qual foi a importância de cada um desses eventos. Então, é muito assim, colocou a data, por exemplo, eu coloquei aqui o primeiro evento mais significativo foi meu nascimento, eu coloquei 1990, nasci, sou primogênita de e tenho mais 2 irmãos. E assim você vai fazer a construção dos pontos mais importantes da sua vida até os dias de hoje. Depois dessa atividade, ela fala para a gente resgatar os primeiros 7 anos de vida da gente. E aí você vai anotar aquilo que você lembra, né? Se você tiver uma boa memória aí. Ou então, você pode fazer perguntas para seus pais, né? Pessoas que conviveram com você, se você tem irmãos mais velhos, pessoas com quem você ainda tem contato. Você pode olhar fotos dessa fase e perguntar para essas pessoas como que era a tua personalidade. Quais eram as coisas curiosas que você fazia, quais eram as brincadeiras que você gostava, que papéis você exercia nas brincadeiras. E, a partir disso, a gente vai ter aí mais um pedacinho que vai nos auxiliar na construção da nossa história. Depois de fazer essa segunda atividade, a gente segue aqui com um texto falando sobre a criança interior como caminho de reconexão do nosso propósito de vida, da autora Daniela Silvares. E é um texto, assim, lindo sobre essa criança interior. Vou ler só alguns trechinhos, porque o texto é longo. Tudo aqui entre aspas, mas vou pulando frases, tá?
fala que nossa criança interior impacta profundamente nossa vida adulta, influenciando as escolhas que fazemos, a forma como nos relacionamos. É pelo olhar dessa criança que a gente enxerga o mundo e nos enxergamos, que construímos a maioria das nossas crenças, daquilo que acreditamos sobre nós, sobre merecimento, trabalho, dinheiro e outros aspectos da vida. Aí eu coloquei até uma observação que mudar o nosso olhar, conseguir realmente alterar um pouco das nossas crenças, nos ajuda a mudar a forma que a gente olha para a gente. Então, antes de entrar, eu e a gente estava até conversando sobre um pouquinho disso aqui, de que, às vezes, a gente acredita que a nossa forma de olhar é a certa. Mas e se não for? Né? Então, assim, a gente precisa estar, no mínimo, aberta a rever a forma que a gente enxerga as coisas. Porque nós não somos donos da razão, ou a gente não pode querer impor ao outro que enxergue o mundo como a gente vê. Ao mesmo tempo que nós também podemos ter opiniões, visões divergentes e continuar convivendo, sabe? Você pode gostar de A, eu posso gostar de B, e a gente pode continuar andando juntos, isso não é um problema. E a gente vive num mundo tão polarizado como se fosse impossível caminharmos juntos, né? E a verdade é que a gente pode, sim, caminhar juntos, ou, às vezes, através de uma boa argumentação, de uma boa conversa, você pode gostar de A, eu de B, e eu ser convencida aí a também gostar de A. Não tem problema. A gente pode mudar de opinião. Então, assim, às vezes a gente fala, gosto de fulano, do trabalho de fulano, e amanhã eu posso não gostar mais, está tudo bem, sabe? A gente cresce, a gente evolui, a gente aprende com as experiências da vida, a gente muda de perspectivas, ao mesmo tempo que eu posso pegar e falar, nossa, eu não gosto muito do trabalho de fulano, mas essa parte aqui que ele fala, eu concordo com ele. Eu posso concordar com 2%, 5%, 10% do que a pessoa fala e não concordar com o restante dos 90%. Tanto em mesmo se você não concordar com nada, vai te fazer refletir, né, sobre o ponto de vista. Você parar e pensar, por que ele chegou nessa conclusão? Aí você vai entender o ponto de vista dele e ver que tem um fundamento. No mínimo, rever os seus próprios valores, né? Sua própria visão de mundo. Realmente. Isso acontece muito no meu ponto de vista, tá? Não é o propósito aqui do nosso clube, nada. Mas isso acontece muito comigo com questões de religiões. Por que tem tantas religiões diferentes? Porque é uma interpretação diferente da Bíblia. Tem certo e errado? Não, existe a maneira que a pessoa interpretou, é que ela acredita e está tudo bem. Então, quando você começa a olhar desse ponto, você vai ver que você não vai mais criticar ninguém. Isso a gente pode trazer para vários aspectos da vida. A gente não precisa impor também a nossa visão ao outro se a pessoa não perguntar, né? Uma coisa é a pessoa perguntar, o que você acha disso? Isso. E outra coisa é eu chegar e falar, nossa, o que você está fazendo é errado, sem ser, ao menos, perguntado ou questionado. Exatamente. Não faz sentido. A Daniela Silvares continua aqui no texto. Nossa criança traz aspectos que nos relembram quem somos e o que nos importa verdadeiramente. Desde muito cedo, entramos em um processo de desconexão, buscando fazer ou mostrar ser aquilo que esperam ou exigem de nós. Diante da necessidade de pertencimento, de nos sentirmos aceitos e amados, iniciamos um processo de construção da nossa personalidade, de criação de máscaras, para que possamos nos sentir aprovados e validados pelo outro. Passamos a nos colocar no mundo na busca do olhar e da aprovação externa, deixando de expressar quem somos e o que queremos. Ou seja, é por isso que a autora convida que a gente olhar para esses primeiros 7 anos da nossa história, porque ela fala que são os 7 anos que a gente vive ali mais a nossa essência, né? Eu brinco e falo que a gente está naquela fase mais animalesca, né? A gente é o que é. Então, você vê que crianças, às vezes, soltam umas coisas, meu Deus, e tal, não tem aquele pudor, não consegue, porque ela é o que é, e é isso, entendeu? Ela vai falar o que vem à mente. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que, às vezes, determinadas atitudes nossas, ou nossa forma de ser, não é bem aceita, não é bem vista pelo outro. E aí, o que a gente acaba fazendo? Não é que a gente, às vezes, deixe de ser aquilo.
Às vezes a gente começa a mascarar aquilo para poder ser aceita, ou para não ser rechaçado. Fala, não, é porque é assim que é socialmente aceito e bem visto, então eu preciso ser assim. E as mulheres, principalmente, têm muita tendência de fazer isso, né? De se anular pelo outro. Não que, vamos dizer assim, seja errado se isso é algo consciente que você queira fazer, mas quando não é consciente, pode ser algo que acabe te prejudicando, né? Você não consegue sentir-se você mesma diante das situações, ou às vezes você chega em um momento que você está tão desconexa com o mundo que você não se reconhece mais. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Será que isso sou eu? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse olhar. Saber quando o ambiente precisa ser mudado, se ele não me cabe, talvez eu não pertença a ele, a esse ambiente que eu estou inserida, ou quando eu preciso mudar, talvez eu realmente não esteja certo, ou aquela minha visão não está certa, e o ambiente está certo, vamos colocar assim, mas sou eu que preciso mudar, e a gente precisa olhar isso aí de uma forma muito carinhosa e respeitosa consigo mesmo. E termino o texto falando que o convite que a vida adulta nos traz é de reconhecer o para que estamos aqui e aquilo que temos a contribuir com o mundo. Sendo assim, o olhar para a nossa infância passa a ser um caminho potente para quem deseja viver uma vida conectada com seu propósito de vida e com a essência mais profunda. Texto lindo, né? Aí, ela nos convida aqui a começarmos a redigir a nossa história de vida em formato de texto mesmo, transformando os fatos que a gente já registrou em redação e colocar agora a nossa alma nesses fatos. E aí traz uma frase linda da Brené Brown aqui que fala que talvez as histórias sejam apenas dados com alma. Então, por isso que ela pede primeiro para você colocar os dados ali cronológicos e agora te convida a colocar a sua alma mesmo para contar a sua história. E dá um passo a passo de como você vai construir essa história aqui, falando para você procurar e resgatar os sentimentos, relatar a importância de cada passagem, né, dessa vida que você colocou, incluir pessoas importantes, trazer sentidos, cheiros, sentimentos, enfim, para essa tua história de vida. E aí essa história pode ser o tamanho que você quiser e precisar, desde que você entre em contato emocionalmente com os fatos da tua vida e se reflete naquela questão dos pontos mais doloridos, que talvez você não esteja aí, segura, não esteja no momento para encarar, se respeitando ao longo desse processo. Depois de escrever a história, aí você vai fazer o quê? Refletir sobre a história. Estou buscando ali na página 108 agora, quais forças que você construiu a partir da sua história, quais foram as suas maiores conquistas, as suas maiores dificuldades, quais os valores que te norteiam, quais as pessoas que te ajudaram a chegar até aqui, padrões na sua história que se repetem, se tem alguma coisa que você observou que você quer que seja diferente a partir de agora, e como você pode iniciar essa mudança, né? E o que você quer manter daqui para frente. E também traz aqui uma indicação de um vídeo de Joseph Campbell, que conhecidíssimo, né, pela jornada do herói, que é autor do livro O Herói de Mil Faces. Então, assim, quase todas as linhas de cinema, de história de ficção, são baseadas no que esse autor construiu. Então, ele pegou histórias, mitos de culturas no mundo inteiro e começou a observar que todas as histórias, independentemente da cultura e da região, elas tinham um padrão. E aí ele foi e desenhou esse padrão, que é o que hoje é utilizado, como eu disse, no cinema, em livros, enfim. E que a gente também pode utilizar, que se nós quisermos, na construção da nossa história. Daí você pode assistir O que faz um herói, Joseph Campbell, no YouTube também. E ela traz uma pergunta: quais momentos da sua história você associa essa jornada do herói, né, proposta no vídeo? Quem são as pessoas que te ajudaram com assistência, conselhos, enfim? E em que momento da jornada você se encontra hoje? E é interessante
para mim sempre olhar aqui, porque eu sempre vou conectando com o conhecimento dos arquétipos, não tem como. De olhar nos momentos da minha história, nesses pontos naturais, né, que fazem parte da minha personalidade, que eu carrego até hoje, e que fazem parte do meu posicionamento de marca, porque é quem realmente eu sou. E é também o mesmo processo que eu faço com as minhas alunas, olhando essa história de vida, olhando também para o mercado, olhando para a persona cliente que elas atendem, porque isso é até uma falácia que a gente tem dentro do mercado, de posicionamento principalmente, que você tem que trazer quem você é, sua autenticidade, sua essência, e a verdade é que, como nós somos empreendedores, nós estamos aqui para atender um problema de alguém. Então, não tem como eu olhar só para mim, se eu estou aqui para atender a necessidade e resolver o problema do outro. Então, eu preciso olhar para mim, mas eu preciso olhar para o outro também, né? Para conseguir atendê-lo. Tem até uma ilustração que um coach utiliza, não vou lembrar o nome dele, não sei se eu vou me recordar, mas se eu recordar eu falo, coloco nos comentários, que ele fala que a gente usa aquela questão de dar ao outro aquilo que a gente gostaria de receber, que ele não compactua com essa visão. A gente tem que dar ao outro aquilo que ele gostaria de receber. Então, ele fala assim, vamos supor que você goste de chocolate. Não faz muito sentido você dar chocolate a um cachorrinho. O cachorrinho, ele quer um osso, né? Ele quer uma carne, ele quer uma ração. Então, eu dar para ele o que ele quer, não o que eu quero, não o que eu gostaria. Ao mesmo ponto, o coelho, sei lá, gosta da cenoura. Não faz sentido eu dar para ele uma carne, enfim, ou outro legume, sendo que ele gosta daquilo. E isso vale também para os nossos negócios. Eu tenho que dar ao meu cliente aquilo que ele quer, e não aquilo que eu acho que é correto, o que é certo para mim. E por isso a importância da gente sempre estar fazendo pesquisa, entendendo o que o outro quer, o que o outro deseja, se há algum problema que surgiu ali que eu não estou enxergando, mas que eu tenho condições de oferecer uma solução. Então, é perguntando que eu vou poder encontrar esses pontos e até mesmo inovar dentro do meu negócio e oferecer para o mercado, talvez, algo que nenhum concorrente ainda enxergou, justamente porque não tem esse canal aberto com o outro. Dai, a gente fala muito na área de venda sobre isso que você falou, né? Porque quando a gente vai vender, por que muitos empreendedores erram? Porque ele coloca a necessidade dele, pessoal, acima da necessidade do cliente. E isso acontece quando você vai, por exemplo, numa loja para comprar alguma coisa, não é o que você quer, não é algo que vai atender sua necessidade, mas o vendedor fica insistindo para você comprar, sabe aquela peça encalhada? Então, é exatamente isso, você parar para pensar qual é a necessidade da pessoa que você vai atender. Interessante você está falando, Gêmea, que aquele vendedor às vezes está pensando na venda do agora, né? Então, assim, eu quero vender essa peça encalhada, ela não te atende, mas eu quero resolver o meu problema. Mas exatamente. Eu não penso que, se eu te vender algo que você goste, você pode vir comprar de novo comigo e até fazer outros clientes, justamente porque eu consegui encontrar aquilo que você precisava. Com certeza. Interessante. Vamos ver aqui. Ela continua falando, deixa eu ver se agora, isso. Ela traz um texto agora do uma coach que se chama Marisa Bussacos, que fez formação no Instituto Ecossocial. Que, gente, eu amei esse texto aqui, que fala dos setênios. Ela separa a nossa vida em etapas de 7 anos. E falando, ela traz que cada etapa dessa tem em si mesma uma necessidade, um desejo, busca algo. É um pouquinho grande, mas eu acredito que vale a pena a gente entrar nessa parte. Esse texto, ela faz baseado na antroposofia, que fala que existem leis que incidem sobre o desenvolvimento humano e são comuns a todos os seres humanos. E que a gente leva ali 9 meses, né, para nós sermos gerados, e 9 setênios para nos autogestarmos. E depois disso é como se a gente tivesse liberto, né, desse sistema ali, vamos dizer assim, universal, e começássemos a plantar o nosso, ela chama de carro no futuro. Então, dos 0 a 7 anos, a fase infantil, a gente está na fase da estruturação do corpo físico.
Então, a gente começa a viver ali a ideia de que o mundo é bom, nesse começo de vida, né? E a gente tem a necessidade de sentir o quê? Protegido, de ter calor nas nossas relações, de ser cuidado, de ter a presença da mãe ali muito forte. Ela traz até como algo fundamental. Então, a gente está naquele momentozinho do o mundo é bom e estou estruturando ali meu corpo físico. Depois dos 7 aos 14 anos, vem a fase juvenil, que é a base para o amadurecimento psicológico. Então, a gente está na fase do mundo é belo. Então, o mundo é um lugar bonito para se viver. O mundo, ele é ampliado. E aí, a gente se volta para uma autoridade amada, alguém que a gente vê ali como uma pessoa a ser seguida, né? Então, alguém que a gente admira. E aí, a gente começa a adquirir uma independência maior da mãe. Né? Então, aquela fase mesmo da transição da infância para a adolescência. Os 14, a pré-adolescência, né, digo. Dos 14 aos 21 anos, ela chama aqui da fase adolescente, até os 21, hein, gente? Então, é a base para o amadurecimento social. O mundo é justo, as pessoas fazem o que falam. Então, é o momento de escolha da profissão, processo de individuação, de separação entre o que é dele como indivíduo e o que é dos pais. Eu acho a fase mais desafiadora. Às vezes a pessoa fala, ah, queria voltar para os meus 18. Eu sempre falo, eu não queria, não. Porque, nossa, a nossa cabeça é uma incerteza, a gente não sabe o que é da vida, né? Exato, porque a gente está justamente construindo a fase do eu, né, da individualidade, essa separação. Então, que ela fala aqui, o que é do meu pai e o que é meu realmente, né? O que é da minha natureza. É realmente uma fase desafiadora. Depois de 21 a 28 anos, a fase emotiva, de experimentação e a busca por um lugar. Então, é o momento que a gente começa a assumir mais responsabilidades por si. Então, a questão principal é como eu vivencio o mundo. Você experimenta lugares, trabalhos, relacionamentos, enfim, é um aprofundamento, né, nessa primeira fase ali do eu e da individualidade. Dos 28 aos 35 anos, a fase racional. Então, habilidades organizacionais e a conquista do lugar. É o momento de a gente tornar-se mestre do nosso próprio destino, se fixar em um lugar para ganhar maturidade, vontade de ser alguém, e a integração do masculino com o feminino dentro de si. E eu não sei vocês, assim, eu estou nessa fase aqui e eu vejo muita verdade nisso aqui. Você quer deixar um legado, você quer correr atrás de se fixar realmente, de adquirir maturidade. Eu digo assim que teve 2 momentos na minha vida que foram muito decisivos, assim, quando eu fiz 25 anos, parece que virou uma chave a brincadeira da elasticidade da pele, parece que começa a cair o negócio. E quando eu fiz 30 anos, essa observação que parece que você consegue realmente olhar o mundo de outra forma, que parece que você atingiu uma maturidade, realmente seu cérebro está realmente completo, e você começa a enxergar o valor das coisas de forma diferente. Você começa a ver o que realmente é importante e o que não é tão importante assim, né? Que às vezes a gente dá tanta importância a coisas que, se a gente for pensar a longo prazo, não vamos gerar nada. E essa separação é muito clara para mim. Dos 35 aos 42, a fase consciente. Então, a gente vai desenvolvendo habilidades sociais e a consolidação do lugar. É a fase objetiva de maior interiorização. Então, a gente começa a desenvolver uma autocrítica ali maior, a gente começa a impor mais limites e a gente começa a assumir mais funções de liderança. E realmente a gente vê isso muito presente em empresas, né, que tem aquelas construções onde gestores, cargos de alta chefia, geralmente nessa fase, né, entre 35 e 42 anos, para ser presidente, por exemplo, tem que ter mais de 35 anos. Então, a gente vê que realmente é uma fase mais consciente. Inclusive, eu sempre falo assim, que eu vejo que seria interessante que os juízes realmente fossem juízes a partir dos 35 anos, porque acredito que essa visão do mundo, não só do teórico, né, mas da experiência em si, está mais aflorada. Aí depois a fase do 42 ao 49, a imaginativa,
onde é trabalhada habilidades conceituais e o exercício do altruísmo. Então, a gente está na busca de novos valores de vida e espirituais, há uma ampliação da consciência, se ganha uma nova visão, e os frutos já estão maduros e prontos para serem doados. Então, você já conquistou muito no teu mercado de trabalho, e você está naquela fase de dar ao outro aquilo, um pouco daquilo que você construiu. Os 49 aos 56, a fase inspirativa, visão mais holística e criativa. Então, há uma harmonia interna, a importância de equilibrar as solicitações da vida externa e interna, a busca do encontro de um novo ritmo de vida e a fase mais altruísta da vida, e a passagem da idade ativa para a velhice. Então, aqui começa até aquela transição da vida adulta para realmente a parte da velhice. Dos 56 a 63, a fase intuitiva, liberdade no agir e a busca por uma nova missão. Então, a fase mais de introspecção, onde 60% das grandes obras universais foram compostas após os 60 anos. Achei essa observação maravilhosa, porque tem gente que acha assim, chega aos 60, eu tô velho, né? Não tenho mais nada para fazer. Está falando aqui que grande parte das grandes obras universais foram construídas nessa época. E é uma época maravilhosa, porque às vezes a pessoa já tem ali uma estabilidade financeira, né, já está mais tranquilo nessa visão, e tem uma experiência incrível que pode compartilhar com o mundo. Não tem mais aquela necessidade de se provar nas coisas, e pode realmente construir o que se quer, o que sempre desejou. Então, para mim, se você tem 60 anos e está assistindo esse vídeo aqui, por favor, contribua para o mundo. E finaliza aqui o texto com algumas observações. Depois ela pede aqui para a gente pegar e transformar nossa história em um conto. Não vou entrar muito nessa parte, mas é como se fosse um conto que você falaria ali, leria para uma criança, né? E continua e encerra ali a atividade 1, que é essa construção da história, com uma frase: precisamos entender como chegamos até aqui para definir onde queremos chegar. Então, se eu olho para o passado, né, o como eu cheguei aqui, eu consigo olhar para o futuro e definir para onde eu vou, a partir desse conhecimento. A atividade 2 vai ser sobre personalidade, que tem a ver com o sistema psicológico, né, de uma pessoa, de como ela funciona, como isso influencia os padrões de comportamento e como experiencia o mundo. Como ela reage e interage. Tem uma parte que é hereditária e uma parte que é formada a partir do seu ambiente, do meio que você vive. E a personalidade é a tendência, sua tendência. O que você faz ali de forma mais natural, aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. E ela sugere aqui que a gente faça um teste, que é o teste das 16 personalidades, que é gratuito, está disponível na internet. Se você colocar teste das 16 personalidades, você vai encontrar. Que é um teste que se chama teste MBTI, que usa como base a teoria do Big Five, que ela fala aqui que é uma teoria muito importante, né, para olhar essa questão mais voltada à personalidade. E pede para É interessante a pessoa dedicar um tempo, né, Dai? Porque ela fala cerca de 20 minutos. Então, quando a pessoa for fazer o teste, ser um horário tranquilo também para que ela consiga realizar. Essas instruções, inclusive, a gente que aplica teste, por exemplo, eu aplico o teste DISC, né, comportamental. A gente utiliza e pede para os nossos clientes fazerem, né? Você tem que estar num lugar tranquilo, um lugar que você sabe que você não vai ser atrapalhado por ninguém, não ficar olhando no celular, notificações todo o tempo, e se dedicar realmente àquilo e responder o teste da forma mais verdadeira possível. Afinal, né, você não está pontuando, vai ganhar estrelinhas, tirar nota X, nota Y, até porque não tem nota, para você observar o que você faz, não a partir daquilo que esperam de você. Então, assim, eu estou respondendo o teste, não é o que eu acho que meu marido, meus pais, meus amigos esperam de mim, mas é quem eu sou realmente. Mesmo aquilo que eu não manifesto muito para os outros, né? Porque eu utilizo aquela máscara que a gente acabou de falar.
Então, você ser verdadeiro, quem você é no mais natural possível. E, geralmente, a primeira resposta que vem na nossa mente é a certa. Às vezes, a gente quer racionalizar muito aquele processo, e não é o momento da gente racionalizar tanto, é o impulso, aquilo que você é realmente dentro do impulso. Uhum. Então, ela até coloca aqui, né? Não responder ao teste como é exigido que você seja, e sim como você tende a ser naturalmente. O site, gente, é 16 personalities em inglês.com.br. E se você estiver fazendo no seu computador, tiver em inglês, clica com o botão direito, coloca traduzir para português, então você vai conseguir ler tudo em português. E é legal que sai um relatório lá. Então, ela sugere que você faça o primeiro teste e depois veja aqui a explicação que ela vai trazer para você, enfim, não se contaminar, né, para responder esse teste. Daí, as letras, elas vão ser cinco. Da primeira, se você é mais extrovertido ou se você é uma pessoa mais introvertida. Então, a extroversão tem a ver com a forma que a gente interage com o mundo exterior. Ou seja, assim, a gente se energiza quando a gente interage com o outro. Essa é a pessoa mais extrovertida. Já quem é introvertida, ela precisa de tempo sozinho para se energizar. Então, não significa que uma pessoa que é introspectiva não consiga ir lá, dar uma palestra, ir num evento e tudo mais. Ela consegue, sim, ser professor, consegue. Só que ela vai precisar, depois dessa exposição, vamos dizer assim, um tempo com ela ali, para ela se recuperar energeticamente falando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa introvertida, embora todo mundo ache que eu seja extrovertida. Mas por quê? Porque é uma habilidade que pode ser realmente desenvolvida. Depois vem a segunda letra, observador versus intuição. Então, a pessoa observadora, né, que está mais ligada às sensações. Costuma ser uma pessoa mais prática, com foco no que acontece aqui agora. Já a pessoa intuitiva é uma pessoa mais imaginativa, com foco no futuro. A pessoa da intuição, ela tende a criar uma nova maneira de lidar com as coisas, ao invés de lidar como sempre lidou, e ela gosta mais de novidade. Enquanto a observadora gosta mais de situações novas, ela procura o que já funcionou no passado para lidar da mesma forma com aquilo. Depois, a terceira letra é entre pensamento, T, ou sentimento, F. Então, sentimento de feeling, né, do inglês, por isso que é F, tem a ver com a nossa maneira de tomar decisões. Quando a gente tem duas pessoas que priorizam aspectos diferentes, pode ser difícil de compreender o outro e chegar a um ponto comum. Aí a pessoa que é mais T, né, do pensamento, ela é mais lógica, racional, ponderando diversos aspectos para tomar uma decisão, enquanto a pessoa que é mais do aspecto sentimental, ela é mais sensível às pessoas, e ela toma o outro como o principal fator de decisão. Então, ela está muito voltada a essa cooperação, a harmonia do ambiente, enquanto a pessoa ali, T, do pensamento, ela está mais voltada ao cérebro. Então, é como se uma fosse mais o cérebro e outra fosse mais o coração. Uma mais racional, vai olhar para os fatos, enquanto a outra vai olhar para os sentimentos. A quarta letrinha, julgamento, J, e exploração, P. Que tem a ver com o nosso estilo de vida, as nossas necessidades de estruturação e planejamento. Então, quando a pessoa do julgamento, elas são mais planejadas, fazem listas, preferem previsibilidade, controle, as de percepção, né, ou exploração aqui, elas têm mais facilidade para improvisar e se adaptar, elas gostam de passear mais livremente, se surpreender mais com o que aparece no caminho, não tem muita dificuldade com imprevisibilidades. A outra já prefere mais previsibilidade. E a quinta e última letra é assertivo, A, ou cauteloso, T, que tem a ver com a lente de aumento que a gente tem para o mundo e nossa confiança a partir desse olhar. Então, as pessoas T's, de turbulentas, são mais suscetíveis ao estresse, intensas emocionalmente e mais preocupadas, mais perfeccionistas e exigentes. Enquanto as assertivas, elas tendem a ver os problemas de forma mais branda, não se estressam tão facilmente e têm uma postura um pouco mais otimista da vida, mais leve, vamos dizer assim. E ela pede para a gente refletir
com base nesse teste, né, nosso resultado, em que momentos da sua história a sua personalidade ficou evidente, como a sua personalidade facilita ou dificulta no seu dia a dia, na vida pessoal ou profissional, ou seja, quais são os pontos, né, de melhoria e quais são os nossos pontos fortes, e de quais aspectos você precisa ir cuidar, observar, que não é tão legal, né, na sua forma de agir ali, e que você precisa realmente dar uma olhada com mais carinho nisso. Daí, depois disso, ela traz mais um vídeo aqui para a gente ver sobre a psicologia da personalidade. É um TED do Dr. Brian Little, e ele fala sobre uma metodologia que se chama Ocean, de oceano mesmo, em inglês, e é uma metodologia de personalidade também. Tem 5 pontos, né, como o MBTI aqui, para vocês verem. E ele vem falando sobre pessoas que são mais extrovertidas, pessoas que são mais introvertidas. É um vídeo bem legalzinho também, assim, que você ri bastante. E a partir do vídeo ela traz algumas reflexões, perguntando o que é que nos torna únicos, segundo o vídeo do Dr. Little. E aí ele fala que o que nos torna únicos são os nossos projetos pessoais e o que realizamos na vida. Então, ele começa falando no vídeo que o trabalho dele é notar dentro da tua personalidade o que você tem igual a todo mundo, muito parecido com todo mundo, e ao mesmo tempo que te torna único. Ou seja, a gente consegue enxergar no mundo pessoas que são muito parecidas conosco, mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar o que a gente tem de divergente, o que nos faz únicos, e o que faz ela ser única também. Então, ele abre o vídeo falando disso, e ele fala que no final, o que vai me diferenciar do outro são os meus projetos. É o que eu realizo, o que eu deixo na vida. Isso é o que te faz diferente. E é isso que nós nos propomos a fazer aqui como empresários, né? Deixar um legado no mundo, algo que possa contribuir de alguma maneira nessa engrenagem da vida. Depois, quais aspectos te ajudaram a conquistar seus projetos de vida? Então, às vezes é uma característica dessa, ser uma pessoa mais introvertida, te ajudar a aprender mais, né? Porque você fica mais tempo sozinha, a planejar mais, ou talvez ser extrovertida te ajuda a fazer mais networking, a ir mais para eventos, então conhecer mais pessoas, abrir mais, né, esse leque de pessoas que você conhece. Então, quais os aspectos da tua personalidade te ajudam a realizar os teus projetos? 3, em quais aspectos da sua personalidade você acredita que precisa adaptar em prol dos teus projetos de vida? Então, por exemplo, o introvertido talvez precisa ser um pouquinho mais extrovertido e vice-versa, né? Ou uma pessoa que é um pouco mais direta precisa compreender um pouco as pessoas que são mais emocionais, que são mais indiretas, que precisam de mais suporte. Então, às vezes, você tem um aluno ali que precisa de mais atenção do que o outro, se você trabalha com mentorias e você é uma pessoa que é mais autodidata, mas você precisa dar suporte para aquele aluno ali, enfim, você fazer análise. Finaliza essa parte da personalidade e entra nos valores. Traz aqui um estudo sobre âncoras de carreira de Edgar Schein, falando que há 8 âncoras na nossa carreira, bem bacana, não vou entrar assim no estudo, porque é bem grande. E aí depois ela pede aqui para a gente escolher, analisar, né, avaliar os nossos valores. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você vai fazer uma lista de pessoas que você admire muito e que fazem parte da tua vida pessoal, profissional ou acadêmica. Elas só não podem ser pessoas famosas, tem que ser pessoas mais próximas da tua realidade. Depois que você escrever o nome dessas pessoas, você vai registrar as características que você admira nessas pessoas. Então, depois de colocar o que você admira nelas, você vai refletir o quanto dessas características representam os teus valores pessoais. Então, justamente porque às vezes você fala assim, contei para mim 5 valores seus. Aí você, dá aquela travada, né? Não sei. Mas se a gente olha o que a gente admira no outro, a gente consegue enxergar o que a gente tem na gente, porque a gente só consegue enxergar, reconhecer aquilo que a gente conhece, certo? Se, sei lá, você fala
house, vamos supor assim, se você nunca ouviu falar dessa palavra, você não vai reconhecer. Mas se você já ouviu, nem seja lá no jardim de infância, você vai saber que é casa. Ou seja, só sei reconhecer aquilo que eu conheço de alguma forma. Por isso, você só enxerga e admira aquilo que você já tem. E depois da gente fazer essa atividade de valores, a gente entra na atividade número 4, que é a construção de uma lista de qualidades e desafios que você possui. Ela traz uma lista aqui enorme de qualidades, dá para ver, de qualidades, para a gente poder montar essa lista final aqui com essas competências que você tem, que você pode incluir aquilo que você enxerga em si mesmo, e aquilo, por exemplo, que outras pessoas já falaram para você, ou aquilo que você perguntou ali para os seus pais, por exemplo, nos seus 7 anos de primeiros anos de vida, né? Aquilo que eles enxergam, e que você olha e fala, realmente eu tenho isso até hoje. Talvez você explore isso ou não explore, você pode colocar aqui, se você quiser explorar nos seus projetos de vida, e depois ela nos convida a fazer uma lista dos desafios, né? Aquilo que prejudicam o teu crescimento e o crescimento dos seus projetos pessoais. Depois a gente entra aqui na atividade 5, que é a construção de cartinhas 3 Cs, que é para você escrever os 3 Cs sobre você, falando o que você deve continuar fazendo, coisas que você já faz bem e que vale a pena você manter na sua vida. 2, o que você poderia começar a fazer, coisas que te ajudariam a ser melhor. E 3, o que você poderia cessar, coisas que você deveria parar de fazer. E para essa atividade aqui, inclusive, dá para a gente fazer um link com o Ikigai que a gente fez, por exemplo. Coisas que você deve continuar fazendo. Lá a gente tem, né, uma lista sugestiva que pode te ajudar a refletir sobre isso. O que você poderia começar a fazer, a gente pode talvez aqui olhar nessa própria lista aqui de desafios que você tem, que poderiam ser fatores importantes, te ajudariam a avançar no que você deseja, e o que você pode cessar. Às vezes a gente pode até enxergar em feedbacks que as pessoas já nos deram, ou você pode, inclusive, fazer uma listinha de feedback, pedir feedbacks de outras pessoas, que é o que ela sugere aqui, né? Que você faça uma lista de pessoas que você gostaria de pedir feedback sobre você. Pessoas de contextos diferentes, ou seja, familiares, amigos de infância, amigos recentes, colegas de trabalho, tem que ser pessoas diferentes, de idade diferente, de sexo diferente, enfim. E depois, a partir dessa lista, você vai entrar em contato com elas, explicar a importância dessa atividade para você, por que você está fazendo, vai dar um prazo para elas te responderem. Poxa, poderia responder para mim até semana que vem, até dia tal, para não ficar perdida aí, né, na vida, e você nunca receber sua resposta. E depois, você vai, antes de ouvir esses feedbacks, você vai fazer uma autoavaliação. Então, você vai avaliar o que você colocou e vai comparar as respostas dessas pessoas. Então, faz um resuminho do que essas pessoas responderam, e depois você vai comparar essas duas listas. Você vai observar os pontos que se repetiram, o motivo das pessoas te entenderem dessa forma, se é muito diferente da sua autopercepção, e por que será que elas tiveram essa percepção de você, se for muito diferente. Aí ela faz uma observação aqui, que quando a gente recebe feedback sobre algo que a gente precisa mudar ou parar de fazer, se a gente não reconhece aquilo, que não faz sentido para a gente não precisa levar isso tão a sério assim. A gente tem que observar, se não é um ponto cego nosso, né, que a gente está querendo ignorar ali, fingir que não existe, mas no fundo a gente sabe que existe, ou se é algo que, às vezes a pessoa falou aquilo, mas ela está, na verdade, refletindo uma dificuldade que ela tem em você, que isso acontece bastante. E se isso aconteceu, você simplesmente ignora, né, e continua a tua atividade. Depois ela propõe que a gente trabalhe com a janela de O'Hare, criada por Joseph Lute e Harrington Ewan, acho que é assim, não sei, com o objetivo de ampliar a clareza das nossas relações interpessoais.
E é uma janela bem interessante, só que não sei se eu tentar explicar aqui, eu vou mais confundir do que ajudar vocês, mas tenham pesquisado nessa janela. Johari se escreve Johari, e fala sobre o que é conhecido por mim, o que é conhecido pelos outros. O que é conhecido pelos outros, mas não é conhecido por mim. Então, você vai ver que essas listas vão te responder isso. O que é conhecido por mim, mas os outros não conhecem sobre mim. Ou o que não é conhecido por mim e nem conhecido pelos outros. Que aí ela vem e traz aqui a questão das situações inconscientes, né? Que às vezes a gente não é tão consciente de determinadas coisas, mas a gente tem algumas pistazinhas que a vida pode nos dar, e que se a gente notar uma coisinha aqui, ela fala até um rabinho, assim, um rabinho aí aparecendo, a gente anota isso aqui na ponta D aqui da nossa janela, de Ohave. Aí ela coloca aqui o espaço para você preencher isso. E o que você pode destacar como principais aprendizados dessa comparação, dessa janela. Finaliza com a dica 9, que é o olhar do outro sobre nós pode ajudar a entender melhor quem somos. Então, lembrando que a gente está falando aqui sobre o âmbito do autoconhecimento, né? Então, a gente está fazendo um longo caminho aqui da nossa visão interna, da visão externa, comparando isso, olhando personalidade, para nos auxiliar, e temos uma visão geral, final, mais completa de nós mesmos, né, com menos pontos cegos. E aí ela entra aqui sobre, na atividade de subpersonalidades. E acho interessante que ela vem falando aqui das subpersonalidades, que são aquelas vozezinhas internas que a gente tem, né? Então, quem nunca conversou consigo mesma, né? Tá ali fazendo uma atividade, aí uma vozinha vem e fala: poxa, Jamile, vamos dar uma relaxadinha ali, não sei o quê, já tá bom por hoje, você já trabalhou tanto. Ou, Jamile, está de dieta, mas, poxa, vamos comer aquele docinho hoje, né? Você merece. Quem nunca, né? Ouviu. E aí ela vem falando que a gente tem essas vozes internas, né? Tem aquela que é mais amorosa, que nos ajuda a levar uma vida um pouco mais leve, mais equilibrada, né? Entre trabalho e vida pessoal. Tem aquela que ela chama aqui de Carol Samurai, que é aquela que vai para a luta, vai para a guerra, é a guerreira em si. Tem aquela que é mais sábia, que dá as ordens, né? Falando, agora você tem que descansar, agora você tem que trabalhar. E aí ela vem trazendo esse equilíbrio, porque é uma voz mais madura que a gente tem. Traz aqui um texto de Leila Oliveira Brito sobre a sombra nossa de cada dia, falando que nós temos luz e sombra dentro de nós. Então, aquilo que a gente tem como uma qualidade pode trazer consigo algumas coisas que, se em excesso, né, podem ser ruins para a gente. E aí ela compara essas nossas luzes e sombras aqui com uma abordagem da antroposofia sobre atitudes anímicas da alma. E aí ela traz aqui algumas visões, né, que são associadas a planetas. Então, por exemplo, Vênus associada ao feminino, que é a deusa do amor, que traz acolhimento, leveza, aprecia o belo, se preocupa com os sentimentos. Ela compara mais a essa Carol amorosa, que essa voz interna que é mais voltada para o feminino, do acolhimento. Ela traz outra comparação aqui de Marte, que é associado ao masculino, deus da guerra, né? Que ela associa mais a essa Carol aí, samurai, né? Guerreira. Enfim, e aí ela faz toda essa análise aqui para você escrever aí quais são os nomes dessas subpersonalidades que você acredita que você tem dentro de si mesmo, que você pode, inclusive, dar nomes a elas, e colocar qual que é o lado luz que te traz coisas positivas que você pode utilizar, e quais delas, e dentro delas, quais são os lados sombras que podem acabar atrapalhando a gente na nossa jornada. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu construí as minhas, mas eu coloquei a minha como, por exemplo, a da equilibrada, né? Que entende que é necessário cuidar da mente, corpo e espírito, que seria o meu lado luz.
E o lado sombra dessa daí equilibrada pode ser de focar só no trabalho e abandonar, tipo, o eu, a casa, os relacionamentos, se ela for para um outro extremo. Ela deixa aqui quatro pontos para a gente construir. Você pode construir as suas, se você achar interessante, se você achar muita viagem, não precisa fazer também, se isso não for contribuir de alguma forma. E termina aqui com a dica 10, que cada aspecto traz em si luz e sombra. E assim é a nossa vida, né? Tudo aquilo que é força, se for usado de maneira exagerada, vai ser ruim. E vice-versa. E a atividade 7, ela propõe que a gente construa o nosso próprio obituário. Então, assim, no dia que você morrer, o que vão falar de você? E achei interessante que ela traz aqui uma historinha falando do Alfred Nobel, que é aquele prêmio que a gente tem, né? Que o Nobel, ele foi um inventor da dinamite. E que um jornal acabou que um dia um dos irmãos dele faleceu, e o jornal achou que era ele que tinha falecido. E aí o jornal foi e construiu ali, colocou uma notícia, esse jornal francês, que dizia: o Dr. Alfred Nobel, que ficou rico encontrando maneiras de matar mais pessoas mais rápido do que nunca, morreu ontem. E o título era O Mercador da Morte Está Morto. E ele falou que quando leu aquilo ali, ele tinha construído a dinamite, na verdade, para construção civil, e começou a ser utilizado na guerra. E ele falou, nossa, é essa a visão que o mundo tem de mim, então eu preciso construir algo novo. E aí ele decidiu criar essa premiação do prêmio Nobel, né, que a gente tem, dedicando mais de 90% da fortuna dele para essa premiação. Então, ele quis deixar esse legado diferente da visão que o mundo tinha sobre ele. E aí a autora pergunta, e se você morresse hoje, o que escreveriam sobre você? O que as pessoas que o conheceram falariam sobre quem você foi? E ela nos convida a fazer essa reflexão aí, um pouco macabra, mas para você poder escrever. Inclusive, ela sugere que você pode escrever como se fosse outra pessoa. Então, você pode, por exemplo, colocar uma pessoa querida, que está viva ou morta já, falando sobre você. Então, um pai, uma mãe, uma avó, um amigo, enfim, quem você quiser, transferindo essa responsabilidade para ficar um pouquinho mais fácil de você escrever. E termina essa atividade com a dica 11 falando que lembrar que a vida é finita nos faz pensar sobre o que queremos fazer enquanto estamos vivos. E aí eu lembrei, na leitura disso aqui, até de um versículo bíblico que traz justamente essa visão aqui, que está em Eclesiastes 7:2. Eu vou ler aqui na linguagem NVT, que diz que é melhor ir a funerais que ir a festas. Afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. Então, é uma instrução bíblica, né, para quem acredita como fé, ou para quem consiga enxergar apenas como uma palavra de sabedoria, que é bom a gente parar de vez em quando e refletir, porque senão a gente começa a viver a vida de modo automático e acabamos desperdiçando tempo no que não é tão importante assim, em coisas que a gente poderia ignorar, sabe, se a gente refletisse que o nosso tempo aqui ele é finito, na verdade. Então, a atividade importante. Atividade 8, aprendizados sobre quem você é. Então, aqui a gente vai fazer um compilado de tudo que a gente já trabalhou até aqui, tá reunindo, né, o que a gente já sabe sobre a gente, nossos talentos, qualidades, desafios, paixões, valores, personalidade, e legado que a gente quer deixar no mundo, e buscar chegar ali na essência de quem a gente é realmente, e vamos fazer anotações disso, sobre quem somos. E sugere também que a gente faça um desenho qualquer, possa ser abstrato ou não, que represente quem você é. E aí, né, as pessoas que são mais racionais talvez não queiram fazer, é opcional também. Mas eu fiz aqui o meu, vou mostrar para você. O meu é uma estrela. Não dá para ver. Não dá? Oh, que pena.
Enfim, o meu é uma estrela, aquela estrela de 4 pontos, que para mim representa as 4 coisas que precisam estar sempre em equilíbrio, que é corpo, espírito, mente e Deus, para mim, que é um fator importante. Então, tudo que eu for fazer, se esses 4 pontos estiverem ligados, tudo flui bem. A vida vai percorrer do jeito que eu sonhei, os projetos vão acontecer. E quando a gente deixa uma abertura, né, em uma dessas pontas, a gente vai se enfraquecendo e acaba que a gente acaba não alcançando aquilo que a gente deseja. São realmente os pilares de força e sustentação. E finalizamos com a atividade 9, que é integrando seus aprendizados de autoconhecimento no Canvas, que foi aquela ferramenta que ela tinha proposto, né, anteriormente. E aí ela pede aqui para a gente começar escrevendo quais são os seus motivos, o seu porquê, né, com base na tua história de vida, e te impulsionou a querer fazer o que você faz para os outros, em prol da humanidade. Então, o seu porquê. Depois, ela convida a gente a escrever quais são as principais forças, que são aqueles remos as principais forças são as qualidades que você descobriu em você a partir da sua história de vida, quais são as características positivas, o que tem aí da tua personalidade, valores, capacidades que as pessoas reconheceram em você, e aí você vai fazer uma listinha de quais são as suas principais forças. Depois, você vai colocar aqui quais são os recursos internos e externos, que aí sim, são aqueles remos que ela colocou lá no barco, não sei se vocês vão lembrar daquele canvas, como eu mostrei para vocês, que são, os nossos remos são os que nos impulsionam para navegar em direção ao nosso propósito. Então, a gente vai colocar os nossos recursos internos, que são nossas crenças e valores, que podem ser apresentados por palavras, ou frases, ou ditos populares, se você quiser. E os recursos externos são as pessoas, as redes, ou instituições que nos apoiam nesse caminho. E aí a gente vai escrevê-los, né, dando nome aos bois, vamos dizer assim, né? Você vai colocar seus pais, não, colocar o nome deles. Se eles te auxiliam, fulano e ciclano. Enfim, vai dar nome a essas pessoas essas ferramentas são as que vão te impulsionar em busca do seu propósito. E a autora conclui essa primeira parte de autoconhecimento, falando que mais para frente a gente vai rever, né, essa atividade para continuar preenchendo o nosso canvas, e quanto mais, assim, você registrar esses aprendizados aqui, quanto mais criterioso você for, vai ser mais fácil para você conseguir finalizar, né, a construção do teu canvas ali no final, e que agora a gente consegue olhar para nós e a direção que a gente também deve tomar a partir do olhar do outro, que vai ser a segunda etapa. Então, primeiro a gente olhou para a gente, para o autoconhecimento, e a etapa 2 vai ser sobre empatia, vai ser sobre o olhar do outro, e aí já é uma atividade menor, porque aqui a gente teve 9 atividades, né, foi bem grandezinho. E quero deixar também aqui para vocês, nessa parte de recursos internos, algumas frases que eu utilizo para mim, de repente faça sentido para você, que diz: não tome decisões sobre forte impacto emocional, sejam elas positivas ou negativas. Então, está muito feliz? Não toma decisão, pode dar errado. Está muito triste? Não toma decisão, pode dar errado. Tudo muda quando eu mudo, essa eu uso desde a minha adolescência. Então, quer que as coisas mudem ao seu redor? Você precisa começar mudando a si mesmo, a sua visão do copo, meio cheio, meio vazio, de como você vai fazer. Não posso mudar o outro, nem sou responsável por outras ações além das minhas. Às vezes a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer mudar as pessoas que estão ao nosso redor, queria que elas tivessem um caminho melhor, a gente vê potencial nelas. Só que se a pessoa não vê isso, não tem como mudá-la, não tem como ajudá-la ou auxiliá-la. Seja excelente, alinhe o seu interno com o externo, ou seja, tudo que você tem de precioso aí dentro tem que estar para o mundo, tem que estar para fora, você tem que transparecer através da tua beleza, que é o modo de servir, e através das tuas ações. Equilibre sempre espírito, mente e corpo, e você pode tudo. É isso! Ai, gente! Olha, que livro incrível, assim,
Muitas das vezes a gente não para fazer essas reflexões, e eu sei que tem pessoas mais racionais, mais emocionais, e a gente consegue extrair aquilo que atende a gente, né? A gente não é obrigada a fazer tudo que a autora propõe, mas volta uma reflexão que ela deixou há um tempo atrás, de que se você é mais A, dê a si mesmo o direito de experimentar o ponto B, né? E vice-versa, e talvez você até se surpreenda. Então, esse convite a sair da zona de conforto. Algumas atividades, para mim, também têm sido desafiadoras, difíceis, pelo tipo de personalidade que eu tenho, também vai ser para você, a depender do tipo de personalidade que você tem. Mas esse é o legal, da gente se desafiar, né, a fazer aquilo que o autor propõe. Tem até um filósofo, uma vez que eu ouvi, que fala que quando a gente lê um livro, a gente precisa tirar as nossas amarras, né, as nossas visões ou achismos, e caminhar com ele como se concordasse com tudo que o autor diz, né? Então, assim, fazer o que ele está propondo. E só no final, aquele livro, a gente vai levantar as nossas críticas, o que a gente concorda e o que a gente não concorda. Mas a gente só pode fazer isso depois que a gente percorreu esse caminho. E é isso que eu convido você a fazer, e convido você também a estar conosco no nosso próximo encontro, que a gente vai finalizar aí, acredito que iremos finalizar, se não for muito grande, a parte 3, que são todas essas atividades propostas para a gente encontrar realmente o nosso propósito. Foi um prazer ter você aqui, muito obrigada. Deixei a palavra com a gente para se despedir de vocês. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, a Dai vai deixar os nossos contatos, o contato do grupo também, tá? E a gente está à disposição. E eu espero vocês online, ao vivo, com a gente semana que vem. Próxima quinta, 8 horas, e os vídeos saem no YouTube às quintas, 12 e 7. Vejo vocês. Beijo. Tchau.